Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a todos. Estamos na quarta mesa da Semana dos Estudos Clássicos e a ordem da apresentação será feita como está no site, né? E aí nós teremos, então, em primeiro lugar, se apresentando, o Paulo Henrique de Sena Félix, que fez licenciatura em Filosofia na Universidade Federal de Pernambuco, e ele vai falar sobre o ensino de filosofia na pedagogia agostiniana. Logo em seguida, teremos o Jarcir Silvio Sanson Júnior, mestre em Filosofia pela Universidade Federal do Espírito Santo e doutorando em Educação na PUC de Campinas. Ele vai falar sobre o Santo Agostinho ante o dissabor de duas experiências educacionais. Logo após, teremos o Misael Pinto de Souza, doutorando em Filosofia pela USP, que vai falar sobre a educação autônoma, considerações sobre o processo de aprendizado a partir de Magisto de Agostinho de Hipona. Como combinado, teremos 20 minutos para cada apresentação, e aí, quando faltar 5 minutos, eu levanto a mão. Caso vocês queiram de novo, aí eu levanto quando já tiver que finalizar a apresentação. Então, vamos lá começar com o Paulo Henrique de Sena Félix. Então, gente, boa tarde. Me chamo Paulo. Estou nos meus últimos momentos da minha graduação em Filosofia. E eu vim trazer um pouco da minha pesquisa de TCC a vocês, aqui no Pai Delma, na 17ª Semana dos Estudos Clássicos da USP. Enfim, é um prazer estar aqui, agradeço a oportunidade. Então, o meu tema é o ensino de filosofia na pedagogia agostiniana, o combate ao enfado e a busca pela alegria nos capítulos 10 e 14 da obra De Catexandis Rudibus de Santo Agostinho. Ufa! Eu sou orientado Essa pesquisa foi orientada pelo professor Marcos Nunes, aqui da Universidade Federal de Pernambuco, especialista, estudioso da filosofia medieval, do pensamento agostinho. E, sem mais delongas, eu já começo a comentar com vocês o meu trabalho. Eu começo já falando da ocasião do livro. Basicamente, uma mini introdução, um mini contexto histórico, que foi o seguinte, tá? Como é, de certa forma, assim, conhecido por todos, estamos falando da Idade Média, o princípio da Idade Média. Então, temos aquele momento ali meio de agitação, aquele momento conturbado, enfim, toda aquela conturbação, enfim, da queda do Império Romano, início da Idade Média, enfim, ascensão da Igreja Católica e tudo mais. E tá, vamos lá. Nesse momento, a Igreja Católica se tornou instituição formadora da Idade Média. E, nesse momento, nós estamos tendo um fato novo, que é o quê? A conversão uma conversão em massa, uma conversão de várias pessoas, de várias etnias, várias formações ideológicas, pedagógicas, digamos assim, enfim. Quem são essas pessoas? Os rudis. Por isso, De Catexandis Rudibus. Enfim. E que formação seria essa? Essa formação seria por meio da catequese, essa formação cristã, essa formação dos preceitos cristãos da Igreja Católica, da fé católica. E aqui já temos aqui já um princípio do que eu quero comentar com vocês. Temos os catequistas, as pessoas que estavam responsáveis por dar essa formação cristã, esses princípios básicos, daquela base da base, enfim, ou não sei se vocês conhecem esse termo, o tão famoso beabá da fé católica. Enfim. E muitas dessas pessoas ficavam frustradas porque, às vezes, elas sentiam que os alunos não prestavam muita atenção, às vezes era muita gente para dar aula, muitas turmas para dar aula, e esses problemas que quem é professor, quem atua como docente, mesmo que há pouco tempo, já deve ter se situado numa situação, enfim. Uma dessas pessoas, eu esqueci de colocar aqui, se chama Deográcias. Enfim, ele é o interlocutor, ele é o personagem, a pessoa que faz com que Agostinho escreva esse texto que foi alvo da minha pesquisa. E aqui, para a gente
meio que introduzir o que já foi introduzido, nós temos aqui uma pergunta que eu considero como introdutória. A pergunta é: o que fazer quando os alunos estão indispostos em assistir aula? Aí aqui, como alívio cômico, eu coloquei: chora? Acho que chorar ninguém quer, né? Mas enfim. Então, e a partir daqui, o que é que nós temos? Nós temos aqui o que é o alvo em si da minha pesquisa. Que é o alvo, qual é o alvo da minha pesquisa? O alvo da minha pesquisa é o que eu chamo de, enfim, melhor dizendo, o livro em que eu me baseei chama de 6 causas para o enfado e as 6 soluções que vocês verão logo em breve. Mas o que é essas 6 causas, essas 6 soluções? Então, como eu bem falei a vocês, o que é que nós estamos tendo? Estamos tendo um período de conversão em massa, diversas pessoas querem saber quem é esse tal de Jesus, quem é essa tal de igreja católica e tudo mais, porque que Deus é esse e tudo mais, Cristo, enfim. Temos pessoas para ensinar a eles, dizer a essas pessoas quem é Cristo, quem é igreja católica, o que é missa, o que é padre, o que é bispo, o que é freira, tudo mais, tá? E, como eu disse a vocês, uma dessas pessoas que fez esse trabalho, de fato, não é um personagem fictício, um personagem literário, digamos assim, é um personagem real, que viveu, de fato, na Idade Média e tudo mais, um catequista, foi o Deogracias, um diácono, um religioso, digamos assim, para ficar mais fácil, chamado Deogracias. E o que é que aconteceu? Aconteceu que ele foi responsável por dar essa formação na região de Cartago a esses novos cristãos. E tudo mais. Só que aí que tem a questão. Ele escreveu uma carta a Agostinho dizendo que, sintetizando aqui ao máximo, que ele se sentia incomodado com os alunos. Você diz, tá, mas por que você está incomodado com os alunos? Afinal, você se dispôs a isso. Mas aí é que tá. Ele se incomodava por quê? Porque às vezes ele sentia que ele estava fazendo o que ele foi preparado a fazer, digamos assim, ele passou por uma formação acadêmica, ou se a gente puder dar um outro exemplo aqui, meio que ele fez uma formação em filosofia, está exercendo o seu trabalho, só que os alunos meio que não dão um retorno a ele. Em que sentido esse retorno? Ele olha assim, está dando a sua aula, e os alunos não estão prestando atenção, e a única coisa que demonstra uma sensação de, poxa, aula de catequese, aula de filosofia, ai que chato, pô, infelizmente eu sou obrigada a estar nessa aula, senão eu não estava aqui, enfim. Essa, digamos assim, foi a problemática que fez com que Agostinho escrevesse isso, que é a base da minha pesquisa. Tá. E o Agostinho, em retorno, ele enumera aquilo que eu chamo aqui de 6 causas para o enfado. Tá. Mas o que são melhor, quais são essas 6 causas para o enfado? Então, a primeira causa para o enfado, a primeira causa para o tédio, enfado aqui é o termo que está lá presente no livro que eu me baseei, a edição que eu me baseei, melhor dizendo, mas vocês podem entender enfado aqui como tédio, indisposição, indiferença. Sempre que falar em tédio aqui, você pode pensar sempre naquele momento, naquela situação, condição em que o aluno ele quer tudo menos assistir a sua aula. A última coisa que ele é alegre, disposto, com vontade de assistir sua aula. É a última coisa que ele tá querendo no momento. Tá. Vamos lá. A primeira causa é: os alunos não conseguem acompanhar as pré-lições do professor. O que é que a gente pode entender aqui? A gente pode entender o seguinte: o professor está falando com palavras muito difíceis. Ele usa palavras muito difíceis, termos muito rebuscados para dar a sua aula. Eu coloquei aqui uns comentários ao lado para me situar e ser bem mais incisivo aqui nos comentários e para comportar os 20 minutos. Aí seria basicamente será que eu estou falando grego? Não sei se vocês conhecem esse ditado aí.
E os alunos dizem, tá, ou seja, eu não tô entendendo nenhuma palavra que você está falando, não entendo nenhuma palavra que você diz. Palavras muito difíceis, sempre aquelas frases muito longas e tudo mais. Os alunos ficam cansados, ficam entediados, ficam sem vontade de assistir aula. Uma segunda causa, um segundo problema que Agostinho enumerou. O professor aqui na perspectiva geral, enfim, ele prefere ler a ensinar. Você pode dizer assim, mas como assim ler e ensinar? Quer dizer que agora ler e ensinar são duas palavras diferentes? São duas coisas diferentes? Não necessariamente, não é o ponto que eu quero dizer aqui. Qual é a ideia aqui? A ideia aqui transmitida, que eu quero passar, é que o professor, a pessoa docente, ela não se sente, ele, enfim, não se sente confiante em preparar um material próprio. Ou seja, sempre temos aqui, o que eu posso dizer, de uma síndrome do impostor. Ou seja, você tem a formação acadêmica. Sei lá, você teve os melhores professores, você teve a melhor formação, você passou com louvores por esse momento todo de formação. É inegável que você está preparado para o serviço, para fazer aquilo, é inegável. Só que você não se sente confiante. É como se você acabou de sair da universidade, da faculdade, enfim. Aí você vai dar aula numa escola ou algo assim. Aí você olha assim, eu não sei o que é que eu faço. Apesar de que sabe, né? Enfim. E o que é que ele faz? Às vezes, o que é que ele prefere? Ele prefere pegar um material de outro professor que já está pronto, algo assim, e ele usa aquele material como base para dar sua aula. E outro ponto que a gente pode falar mesmo é a ideia em si de leitura. Ou seja, o professor ele tem o material ali dele e tudo, mas o que ele faz? Ele se sente inseguro. É como se, eu escrevi um texto, só eu entendo, eu não sei como é que eu explico isso. Eu acho que se eu ler esse texto para os alunos, eles vão entender. E o explicar? Enfim, foi com Deus o explicar. Tá. A terceira causa é o seguinte: o professor ele se incomoda em repetir a preleção. Preleção a explicação da aula. Sei lá, alguns minutos atrás, antes dessa mesa começar, um dos professores, acho que foi o professor Marcos, comentou um termo chamado ubiquidade. Ubiquidade. Coincidentemente, eu conheci esse termo há uma semana atrás, porém, isso é a pauta para outro momento. O que é que ocorre? Aí o professor está lá falando sobre ubiquidade, comenta lá ubiquidade e tudo, enfim. E o que é que acontece? O aluno ele não entendeu o que é que o professor quer dizer com ubiquidade, apesar do professor ter dado a explicação sobre o que seria ubiquidade. Tá, e com isso, já que o professor teve que repetir a explicação várias vezes, fica um certo incômodo por parte do professor, que às vezes tem professor que se incomoda de ter que repetir a explicação mais de uma vez, é incômodo para ele, e às vezes fica incômodo para o aluno, porque ele fica, de certa forma, incomodado com o fato de ter que perguntar mais de uma vez ao professor. Então, uma das reflexões que eu consegui fazer aqui, algo que a gente pode entender aqui, é que é o seguinte: o professor, isso acontece, melhor dizendo, pelo fato de que o professor, às vezes, ele dá uma aula, ele prepara um slide, vamos falar de uma perspectiva um pouco mais contemporânea, às vezes ele prepara um slide só para várias turmas. Você diz, tá, isso é básico, isso meio que todo professor faz. Sim, mas, de certa forma, a gente pode entender isso como um problema, porque, sei lá, um aluno que, de repente, faz um curso técnico para edificações, ele vai entender as coisas de um jeito. Um aluno que faz um curso técnico para química, ele vai entender a explicação de outro jeito. Ou um aluno que está fazendo curso técnico para saneamento básico. Nessas escolas técnicas ou nesses institutos federais, enfim, os IFs, que dão cursos técnicos aos alunos. Se você for falar, de repente, de racionalismo e empirismo para uma turma de elétrica, que estuda lá coisas elétricas, enfim,
vai ser uma coisa. E se você falar para uma turma de saneamento básico e outra turma que eu esqueci, enfim, saneamento básico, eles vão entender de edificações, lembrei. Vai ser algo bem diferente. Então, o Agostinho ele comenta aqui que a gente pode entender, a gente pode entender desse jeito. Olha, é interessante você adaptar cada ponto para cada turma. Esse assunto para cada turma. Isso pode melhorar esse climão, essa sensação incômoda, tudo, que é o enfado. Meio que eu já dei um spoiler do que seria a solução, mas eu acho que foi compreensível. Então, perdão. A quarta causa foi o seguinte: o professor ele se incomoda com a inércia dos alunos. Ou seja, às vezes você está dando aula e às vezes está o aluno lá no fundo da sala ou até na frente da sala, junto a você, ali dormindo. Para o aluno é bem mais. Ok. Ok, vou acelerar. Para o aluno, enfim, é melhor dormir do que assistir a aula, enfim. E o que seria esse problema? Olha, a problemática aqui é porque às vezes o aluno está incomodado, não se sente bem, tira dúvida com o professor. Outro ponto, olha, o professor às vezes ele negligencia atividades mais importantes, ou seja, um professor que está muito atarefado, um professor que não consegue preparar uma boa aula, tem muita coisa a fazer, enfim. Outra, um professor que está perturbado com seus pecados ou problemas pessoais. E aqui eu comentei, e a saúde mental, como é que tá indo? De mal a pior. E assim, o slide ele não apareceu aqui, mas um ponto que eu queria comentar é, mas por que você está falando tanto de tédio e essas coisas? Porque é o seguinte, pelo Agostinho, se o professor está triste, ele está incomodado, ele não se sente bem da aula, ele meio que vai transmitir essa sensação, esse sentimento para os alunos. Então vai ficar muito aquela sensação meio incômoda dele com os alunos, dos alunos para com ele. O tédio, o enfado, enfim. Qual seria a primeira solução para isso? A primeira solução seria seguir o exemplo de Cristo. Ou seja, sair de uma perspectiva de altura, vir para algo bem mais baixo. Enfim. Ou seja, usar palavras mais simples, algo mais interessante. O segundo ponto é, olha, lembre-se que você é professor, você teve uma boa formação, confie no seu potencial. Você foi formado para isso, você tem a formação, você tem a formação, enfim, não tem um outro termo aqui para falar, enfim. E outra, adaptar-se aos ouvintes com amor fraterno, materno e paterno. Ou seja, para cada público, você dá uma aula. Você tem que entender que cada público tem uma necessidade diferente, tem uma forma diferente de entender cada assunto. E outra, a quarta solução, afastar o temor dos alunos. Ou seja, às vezes, o aluno ele está inerte porque ele tem medo de tirar dúvida com o professor. Então, o que, é que o professor tem que fazer? O professor tem que mostrar ali para o aluno que ele não precisa ter medo, ter receio de tirar dúvida com o professor. Tem dúvida? Pode tirar. Estamos aqui para isso. Quinta solução, organizar melhor as atividades. Ou seja, organize melhor a sua rotina, dedique mais tempo de qualidade, ou seja, não dedique só mais tempo, mas dedique também mais atenção, tente fazer com que esse tempo que você gasta tenha a maior qualidade possível, a maior qualidade de produção. Então, a sexta solução, ser caridoso com os alunos e se alegar com a possibilidade de lhes ensinar. Acho que esse ponto pode ser meio incômodo, mas isso é outro ponto, isso é outra ideia. É o seguinte, a ideia do Agostinho é, olha, a gente sabe que você está com vários problemas, mas você não precisa meio que descontar, transmitir esses seus problemas para os alunos. É meio que os problemas de em casa, os problemas do trabalho, no trabalho. Podemos até criticar isso, mas eu acho que isso é ponto para depois. Claro, se alegre com a possibilidade de ajudar alguém, que seriam os alunos. Achei aqui a solução. O que eu queria mostrar. Essa citação é o resumo do que eu quero mostrar aqui. Da mesma forma que a alegria ela contagia, a tristeza ela também contagia a pessoa que ouve. Então,
gente vai para o final da minha apresentação, que é, mas cadê o ensino de filosofia? Então, é aí que temos digamos, a pegadinha do malandro. Desculpem usar esse termo aqui na apresentação. Mas é o seguinte, Agostinho ele não escreveu esse texto pensando no ensino de filosofia. Mas mas qual é a ideia aqui? A ideia é, se a gente pensar em combater, de certa forma, esse incômodo dos alunos para com sua aula, isso é algo que pode, de certa forma, assim, ser explorado por todas as áreas do saber que exigem o ensino. Ou seja, a matemática, os alunos não têm uma certa trava com matemática, então vamos combater essa trava que eles têm para com o estudo da matemática, da física, filosofia e tudo mais, para que assim a gente consiga fazer nosso trabalho. Então seria justamente essa ideia que eu quero trazer aqui. O ensino de filosofia, ele viria a partir do combate, depois, um pouco depois, de você combater esses problemas que tem no meio docente, que podem ocorrer com você. Seria aqui o tédio, o enfado, enfim. Claro, outros pontos que eu comentei aqui é um professor que busca um aperfeiçoamento no seu trabalho, ou seja, às vezes é um professor que ele não se atualiza no assunto que ele dá. Digamos assim, troca o disco. E aqui também a ideia é um convite à autorreflexão. Ou seja, o que é que Paulo Henrique, e vocês aí que estão a me ouvir, o que é que nós podemos fazer, o que é que eu posso fazer para melhorar a minha didática, para melhorar aquilo que eu já faço? O que é que eu posso fazer para melhorar isso? E como eu já falei, um convite também a fazer com que o professor, de certa forma, ele troque o disco, ou seja, ele se atualize nos assuntos e tudo mais. E pronto, gente, eu fico por aqui. Aqui estão as minhas referências e agradeço a atenção de vocês. Muito obrigada, Paulo, pela sua apresentação, foi incrível. Agora nós iremos para a apresentação do Jacir Silvio, mestre em filosofia pela Universidade Federal do Espírito Santo e doutorando em educação na PUC de Campinas. Boa apresentação, Jacir. Obrigado, uma boa noite a todos. Eu tenho alguns slides para compartilhar também com vocês. O título dessa apresentação é Santo Agostinho, Ante de Sabor de Duas Experiências Educacionais. Eu tento expressar com esse título, né, a tentativa, né, de fazer dois retratos, né, bem pontuais, que estão registrados nas confissões. Não tenho pretensão de tratar de toda uma sistemática da concepção agostiniana de educação, de uma filosofia da educação a partir de Santo Agostinho, mas trazer, né, colocar em cena dois descontentamentos, esses dois dissabores. Então, nas confissões, Santo Agostinho ele relata alguns descontentamentos que viveu como aluno e também como professor. Então, trata-se de duas experiências em contexto educacional, sobre as quais ele também registra um comentário, deixando nele as marcas de uma avaliação, de um juízo. Então, né, a ideia, né, bastante sintética, é de pegar esses dois retratos, essas duas experiências que estão lá registradas. Já anunciei aí, né, que é a experiência de quando ele era aluno e depois é de quando ele era professor, para tentar pegar os dois polos da questão. E tentar extrair, né, colher do relato dele alguns ensinamentos, algumas lições, ou pelo menos tentar compreender como o próprio Agostinho avalia as suas experiências. O objetivo principal é esse, né, analisar uma apreciação agostiniana acerca de determinadas ocorrências, essas experiências pedagogicamente negativas. Né, e está aí expresso, né, qual é o nosso ponto de entrada, né, é pela porta dos fundos. Né, a gente quer olhar para a educação a partir daquilo que ela não oferece de bom. Olhar um pouco ela pelo seu reverso. Por isso essa fixação inicial por experiências pedagogicamente negativas, tais como o próprio Agostinho narra para a gente.
E os 2 objetivos específicos é sublinhar, né, as diferentes dimensões que compõem essas experiências e tentar tirar delas algumas orientações, algumas recomendações. Essas 2 experiências estão aí dadas, né? Uma no livro 4 das Confissões, onde Agostinho, ele, enquanto aluno, ele queixa-se da soberba dos mestres, e uma no livro 5 das Confissões, em que Agostinho, enquanto mestre, ele se queixa da avareza dos alunos. Então vamos a elas, vamos à primeira experiência, né, pegando aí a sequência de páginas nas Confissões, começando pelo livro 4. Ele diz assim: quando um retórico de Catargo, meu professor, e outros que se tinham por doutos citavam as 10 categorias de Aristóteles, com palavras a estatelarem de soberba, ficava suspenso, à espera de qualquer coisa sublime e divina. Conversando sobre este assunto com alguns que confessavam tê-las dificilmente entendido, apesar de mestres muito eruditos lhes explicarem com palavras e inumeráveis desenhos traçados na areia, eles nada me puderam ensinar que já não tivesse aprendido na simples leitura particular. Então, Santo Agostinho ele está se lembrando, né, de aulas ou de alguma aula que ele teve, né, na sua mocidade, e ele narra, né, para a gente, ele estabelece ali alguma oposição, né, uma contraposição, pelo menos entre 2 referências. Né, nesse episódio de sua vida quando aluno, ele coloca ali, né, uma certa contraposição entre a soberba do mestre, e eu fico pensando, que soberba é essa, né? Pelo menos ele expressa em termos de palavras a estatelarem de soberba. Será que está se referido a um certo exibicionismo, a uma imodéstia do mestre, ao mestre que se perde no encantamento com as suas próprias palavras, né? E esquece da objetividade da comunicação, daquilo que ele tem para ensinar? Enfim, a avaliação de Santo Agostinho era que ouvi, e nada me acrescentou aquilo que eu já tinha aprendido ao ler por mim mesmo, né? Então, será que essa soberba do mestre ele é um contraponto, um empecilho para a eficácia objetiva daquilo que se tem a ensinar? O curioso é que na sequência dessa passagem, né, o Santo Agostinho ele faz uma avaliação que eu considero bombástica, que resume quase que todo o proveito de sua vida enquanto aluno. Nas Confissões tem outras passagens, ele também narra outros aspectos, né, de suas experiências educacionais, mas ele diz, de que me aproveita isto, se só me prejudicava? Eu achei muito curioso, né, essa pergunta. Se a gente pergunta a alunos, por exemplo, que acabam de sair do ensino médio, né, e aí, né, pergunta 5 anos depois que já ter se formado, e aí, como que foi o seu ensino médio, o que você aprendeu de matemática, biologia, te ajudou? A gente não vai se surpreender, eu acho que a gente não se surpreender se a gente ouvisse responderem, não me adiantou de nada, não me valeu de nada. E o curioso é que não valeu de nada porque talvez não vê uma aplicação para aquilo que a pessoa está fazendo, né, profissionalmente. Mas Santo Agostinho, ele fala de que me aproveitou tudo isso. Ele diz, se só me prejudicava. Então, se a gente perguntasse para Santo Agostinho de que valeu o estudo dele na sua infância e juventude, é essa resposta que temos. Mas claro que a conclusão dele não é porque eu não utilizo isso, né? Mas é porque, possivelmente, né, essa é a linha de investigação, de hipótese, é que não valeu de nada para ele, porque não ajudou a ele a, né, no ponto de vista cristão, a se desvencilhar ou a vencer aquela condição do orgulho adâmico, né? A gente entra toda numa conjuntura, numa narrativa bíblica, do Gênesis, né, que eu não vou me delongar nesse ponto. Parto para a segunda experiência, né? Me desculpe o trecho muito grande aí, tentei sublinhar algumas frases, alguns termos para a gente poder ir se localizando. E nesse trecho,
Kelly, falando agora da sua experiência como professor ao chegar em Roma, ele diz assim: em Roma, comecei diligentemente a ocupar-me com a tarefa para que tinha vindo, isto é, com o ensino da retórica. Primeiramente, juntei em casa alguns discípulos com os quais, e por seu intermédio, principiei a ser conhecido. Mas eis que sou informado de que em Roma estavam em praxe alguns procedimentos que eu não tolerava na África. Ele havia saído de Catargo, né, chegado em Roma, cioso de fazer uma super carreira como professor de retórica. E continua, na verdade, não me chegaram aos ouvidos que ali em Roma se dessem aquelas invasões às aulas por adolescentes corrompidos. Mas logo me afirmaram que os alunos conspiraram e passam em grande número de um professor para outro, a fim de não pagarem os mestres, faltando deste modo aos compromissos e menosprezando a justiça por amor ao dinheiro. Bom, não vou continuar a leitura do texto, né, mas já deu para a gente perceber um pouco qual é a cena, né, do que ele está tratando, né? Possivelmente, ele não conseguia receber pelas aulas que davam, porque os alunos tramavam com a intenção de não pagar pela aula, uma certa debandada, né, das aulas para colherem alguma coisa do ensino que era ministrado, mas não pagar por isso. Aí a avaliação de Agostinho é: agora detesto como malvados e disformes esses jovens, ainda que os ame para se emendarem, para preferirem ao dinheiro aquela mesma ciência que aprendem. Então, esses termos, né, essa maneira como Agostinho comenta esse descontentamento com a sua experiência docente, nos dá algumas pistas de como ele interpreta, de como ele entende. Então, nós temos, né, nesse segundo retrato de um dissabor com uma experiência educacional, agora como professor, uma lembrança amargurada referente à sua atividade como professor de retórica ao chegar em Roma. Os alunos, aparentemente de forma intencional e organizados em bando, evadiam-se após o término das aulas. Agostinho lhe taxa essa impostura de mesquinha e avarenta, e ele esboça uma explicação, um juízo sobre a causa dessa impostura. Então, amor ao dinheiro proveniente de uma alma humana adúltera. Ele também utiliza a expressão adolescentes corrompidos. Né, o que será que isso quer dizer? Né, e qual é a importância, a implicação disso para avaliar, né, uma realidade de ensino? Mais do que presenciar e ser prejudicado por ações ilícitas, Santo Agostinho ele estabelece uma concatenação. Né, e imagino que esse amor ao dinheiro, né, que ele avalia como central à impostura daqueles alunos, né, vamos chamar isso de sovinice, tacanhez, avidez, né, tem muitas dimensões. Uma dimensão teológica é que o amor ao dinheiro ele é oposto ao amor de Deus, conforme aquela, né, célebre frase na Cidade de Deus, né? O amor a Deus, né, em desprezo de si, versus o amor de si em desprezo de Deus. Né? Tem uma dimensão moral, como ele mesmo coloca no texto, né, por menosprezo à justiça. Né? A conduta dos alunos, elas se contrapõem à virtude da justiça. E também tem uma dimensão educacional, quando ele fala que essa conduta dos alunos em não pagarem é em preferência à ciência, ou seja, né, ele coloca esse amor de dinheiro como diretamente contrário à atitude, à disposição, à abertura para acolher o ensino da ciência que era ministrado. Né, terminando, né, essa apresentação, eu coloco apenas algumas linhas de discussão, né, bem gerais, né, ainda bem iniciais, é uma pesquisa em andamento. Não é a minha pesquisa de doutorado, então por isso eu não tenho data limite para poder entregá-lo. Então, a gente vai retratando nessa experiência e depois fazendo alguns prolongamentos, né, na medida que o tempo permite.
uma linha de discussão que a condenação moral da atitude dos alunos romanos ela é proporcional ao orgulho ferido de um mestre, do próprio Agostinho, que recém-chegado a Roma também tinha suas ambições por prestígio, fama e reputação. Outra linha de discussão é que a percepção, a leitura, quanto à desordem da natureza humana, essa desordem em grau desmesurado e alarmante entre os alunos, reverbera como uma problemática educacional e de alcance sistêmico. O ensino da retórica, ou como de qualquer outra disciplina, se a gente quiser aplicar a qualquer outro fato, contexto e aspecto, está de uma só vez ameaçado, na medida em que a preferência ao dinheiro se dá em detrimento da aquisição da ciência. No contexto onde mestres e alunos priorizavam interesses diversos ao da educação, o conhecimento da verdade, da virtude, da sabedoria era gravemente perturbado. E será então que bastaria uma mudança de praxe para se conseguir superar esses problemas, ou seria necessária uma profunda conversão dos costumes? Utilizo essa expressão, conversão dos costumes, porque é uma expressão muito própria e cara ao ambiente monástico da época de Agostinho. Ele também foi um monge. Muito obrigada pela sua apresentação, Jacir. Agora a gente vai para a apresentação do Misael, que ele é doutorando em filosofia pela USP, e ele vai falar sobre a educação autônoma. Boa apresentação, Misael. Obrigado, Amanda. Boa noite a todos, todas, todos. Bem, eu não vou, como que eu diria, né? Esse texto ele não é um texto do meu doutorado. Eu atualmente estou estudando Tomás de Aquino, mas o meu mestrado foi em Santo Agostinho, em Agostinho de Hipona, como queiram. Mas, então, eu preferi, digo assim, não é uma área ainda que eu me sinta à vontade, falar sobre educação em Tomás, mas em Agostinho já tem um certo percurso aí, eu digo, vou falar, tive vontade de falar sobre alguma coisa que me toca muito, assim, o pensamento de Agostinho, que eu acho extremamente relevante, já foi colocado na fala dos colegas aí que apresentaram, e eu acho que tem muito a contribuir para a educação moderna, para a educação contemporânea. Agostinho, ele é muito visto como teólogo, como filósofo, como padre da igreja. A gente tem que entender que quando a gente ouve esses termos, a gente carrega eles, porque a Igreja Católica, digamos, do século XXI ou do século XX, ela não é a Igreja Católica da época de Agostinho. Nós temos um cristianismo ali em construção, realmente, ele está avançando e ele vai tomar, na Idade Média, o lugar vacante, se nós podemos dizer assim, da instituição imperial, ali em Roma, na Itália, principalmente, e por várias coisas que nós não vamos entrar aqui. Mas Agostinho, ele está no começo deste processo, de formação digamos assim, desse regime que posteriormente os estudiosos vão chamar de regime de cristandade, mas veja só, ainda assim é algo que naquela época, ele está lidando com uma série de questões e de opiniões diversas, o que já indica, que existe algo em disputa ali, tá? Então, Agostinho, ele, além disso, eu acho que para além... tudo isso que eu queria falar é para dizer que Agostinho, ele é um pensador que ele não está interessado em fundamentar vamos dizer, a fé como uma doutrina, tá? Fixa. Isso seria contraditório com a própria concepção de Agostinho de filosofia. Primeiro ponto, ele não se via como teólogo, Eu falo da formação que eu tenho também como teólogo, Eu tenho formação em teologia. Então, ele não se via como teólogo, ele se via como filósofo. Nem existia naquela época a ideia de teologia, tá?
Então, ele tem uma ideia de, vamos dizer assim, ele não tem uma ideia sistemática de filosofia. A ideia dele é de um saber que é alcançado, você progride em relação ao saber. Nada está terminado, nada está fixo, né? Então, existe uma progressão. E eu acho que mais fantástico ainda, claro que numa esteira neoplatônica ali, é que essa educação, ela não é algo imposto de fora. Por isso que eu estou te falando, eu falo que a ideia não coloca um Agostinho nesse campo, é muito difícil, porque quando você lê Agostinho, por exemplo, no que se chama de conversão, existe muito debate sobre isso, sobre o que é a conversão de Agostinho, ele é uma pessoa que ele não se converte antes ao catolicismo. Por quê? Porque a referência que ele tinha de religião era a Igreja da África, que era uma igreja autoritária. Era uma igreja que impunha normas, impunha regras para que as pessoas seguissem. Isso era extremamente terrível para Agostinho. Ele não queria seguir algo porque alguém estava dizendo que ele tinha que seguir aquilo. Ele queria seguir pela explicação racional que aquilo deveria trazer. Ele queria entender, então, aquilo como um processo interno, né? Na sua própria mente, e aquilo sim, ele descobrir esta verdade, tá? Ou isso que se tinha como verdade. Tendo esses pressupostos que eu acho importante ter em mente, né? Eu vou aqui, desculpem, gente, eu não preparei nada elaborado, eu vou colocar somente alguns pontos aqui, tá? Deixa eu ver aqui, vou compartilhar, né? Vamos lá, o título, né? Educação Autônoma, considerações sobre o processo de aprendizado a partir do De Magistro, de Agostinho de Hipona, né? De Magistro se chama o mestre. Ela é uma obra que eles dizem uma das primeiras obras, né? Obra de juventude, digamos assim, de Agostinho. É um diálogo. É escrita em 383, provavelmente 3 anos após a sua adesão ao catolicismo, né, à igreja. E ele é uma tentativa, né, um diálogo, e a gente já fala logo, é um estilo diálogo meio socrático, né, onde ele dialoga com seu filho Adeodato, e eles não vão se utilizar daquilo que eu estava falando, da ideia de autoridade. Então, eles querem chegar, ainda que eles examinem textos bíblicos, referências religiosas, eles vão colocá-las na medida em que essas referências elas são inseridas dentro de um processo de questionamento, né, de esclarecimento daquilo, mas não tomados como algo que se tem que aceitar, porque é assim, tá bom? Então, é um diálogo que vai ser colocada a questão aí do ensino e da aprendizagem, tá? E aqui que eu acho muito interessante, tá? A questão do ensino e da aprendizagem. Eu estava lendo até alguns artigos e se fala muito no Agostinho, né? O ensino em Agostinho. E a gente pode utilizar esse termo, mas no sentido um pouco equívoco, no sentido impróprio, porque Agostinho ele acredita que não se ensina, eu já vou falar de saída isso, tá? Não se ensina no sentido de colocar um conhecimento para alguém. Então, não existe, se a gente pode dizer na linguagem de Paulo Freire, né, um saber de depósito, um saber bancário para Agostinho, tá? Aquele que ensina, aquele que pretende ensinar, né, eles vão falar, claro, a questão do ensino. Toda a questão gira em torno de que a pessoa, eles vão dialogar lá e chegar à conclusão de que as pessoas, ao falarem, elas querem ensinar. E pressupõe-se, então, que quem está ouvindo aprenderia. Mas, então, eles vão começar a questionar isso, tá? Por quê? Porque você vai chegar no diálogo, eles vão começar a colocar a questão das palavras, o que são as palavras, e se as palavras, na medida em que elas são signos, elas apontam para algo, então elas são referências, tá? Elas referem a coisas, mas elas referem também a outras palavras. E ele começa a relativizar o papel das palavras de tal forma, só para me citar um exemplo aqui, que ele diz uma palavra, né? Se eu não me engano agora, sarabalê, deixa eu só ver aqui, né? Ele diz, digamos que eu diga essa palavra para você aqui, meu caro, né?
Sarabalai, né? Então, tá bom, já que as palavras ensinam, falei aí uma palavra. E a pessoa não vai saber, né, o que isso significa, até o momento em que ela vai descobrir que essa palavra é uma palavra em aramaico, né, que significa o chapéu, que os jovens que foram jogados na fornalha, lá no texto bíblico de Daniel, né, naquele evento, eles usavam, tá? Mas veja só, nesse processo, quando eu explico tudo isso, a gente poderia pensar, pronto, aprendi, a pessoa me ensinou o que significa a palavra, né, Sarabalai. Não, na verdade, quando eu falo, por exemplo, olha, é uma palavra em aramaico. Se você não souber o que é aramaico, tecnicamente, eu digo assim, não, aramaico é uma língua. Você já sabe o que é língua, né? Então, é uma língua, tá? É uma língua de onde? Tá? Do Oriente, tá? Dos povos orientais. Aí eu não sei o que é povos orientais. Aí eu vou lá, aponto com outro signo, isso o Agostinho não diz, eu já estou desenvolvendo um pouco aqui o que ele fala. Aponto com outro signo, né? Pego um mapa e digo, olha, tá vendo esse mapa aqui? Isso aqui são as regiões, tá? Aponto e tá lá, essa região aqui e tal, aqui viviam pessoal que falava aramaico, tal, né? A língua desse pessoal. Pronto. Mas, assim, sem chegar em todos esses detalhes, quando eu digo uma palavra aramaica, a pessoa já sabe que é outro idioma, né? Então, mas tudo isso eu estou utilizando de conceitos que já existiam, tá? De conhecimentos que já existiam neste pretensa pessoa que está aprendendo, tá? Agora, as palavras, elas são ineficazes nelas mesmas, tá? Tanto é que elas podem, vamos dizer assim, ser compreendidas de diversos modos. E Agostinho diz, o grande problema, muitas das vezes, da educação é que nós, na verdade, estamos discutindo não a coisa a qual as palavras se referem, mas nós estamos discordando sobre o que essas palavras se referem, sobre o significado das palavras. Então, a maioria de nossos questionamentos não são porque nós somos burros, porque nós não entendemos. Eu acho isso muito fantástico de Agostinho, porque ele sempre coloca o peso dessa situação, não é na incapacidade, mas muitas das vezes é na referência errada que eu tenho dos termos, né, que eu estou utilizando, de como eu vejo aquelas coisas. Então, se eu tenho um entendimento, eu tenho um entendimento melhor daqueles termos, nós vamos concordar, né, naquela comunicação. Mas, então, mesmo assim, as palavras, elas são vasos, tá? Ele vai usar um termo bíblico que Paulo usa, são vasos eleitos e preciosos. E esse texto é muito interessante porque os vasos, né, Paulo e a Bíblia fala dos vasos de barro, né, dos vasos que são frágeis, então, mas mesmo assim, Deus quis conter neles, né, a verdade, quis conter neles a própria revelação de Deus. Então, o próprio verbo de Deus, né, a palavra inteligível suprema, escolheu habitar num corpo humano, né, esse verbo. Então, as palavras, elas são também vasos, elas também são importantes, são um meio, ainda que inferior, ainda que, não diria inferior à relação aos inteligíveis, diria ele, né? Porque ele é um neoplatônico. Mas trazendo para a nossa realidade, se nós podemos dizer assim, elas ainda que têm uma série de problemas, né? Elas tragam uma série de problemas para a comunicação, elas ainda assim são um meio que nós temos de comunicação, vai dizer Agostinho, tá? Então, aqui, né, elas são vasos. Então, ele vai dizer que nós queremos ensinar, quando falamos, eu já falei isso no começo, mas a conclusão que ele vai chegar, então, é que ensinar, na verdade, é aprender. Na verdade, ensinar é aprendizado. Isso é fantástico, né? Porque aí você não tem a figura do professor como a pessoa que detém o conhecimento, que tem a autoridade final, mas ele também, como o próprio colega falou na primeira apresentação, ele tem que estar em constante busca, em atualização. Ele também aprende, né? Aquele que ouve também aprende. Então, existe uma comunicação entre aqueles que estão envolvidos no processo de aprendizado, tá?
Então, todos... E aí a gente pode usar o exemplo lá do diálogo, porque esse diálogo ele é baseado num diálogo de Platão, onde você tem um escravo Mênon, diálogo Mênon, e esse escravo ele está lá sentado, né? Então ele é um cidadão considerado inferior. Mas Platão ele começa a perguntar as coisas para aquele escravo, e o escravo começa a desenvolver um raciocínio geométrico ali. Então você diz assim, poxa, como assim? O escravo ele não é inferior? Né? Não, ele tem a mesma capacidade racional que o Sócrates. Desculpa, eu falei Platão, né? O diálogo de Platão. Mas tem a mesma capacidade racional que o Sócrates, que é o grande intelectual, sábio, filósofo par excellence. Né? Então, ele está ali, mas ele também chega no mesmo conhecimento do Sócrates ali sobre um teorema. Então, desde que ele ele conseguiu utilizar, digamos assim, corretamente a sua capacidade, ele levou essa capacidade de raciocínio, de aprendizado, a um elemento muito amplo. Vou colocar mais só umas coisas para reforçar tudo isso que eu estou falando, porque eu não fui falando sistematicamente, né? Eu fui já relacionando os temas. Mas aí ele vai falar do aprendizado sensível e do aprendizado inteligível, tá? Então, por exemplo, quando nós aprendemos algo que, por exemplo, qualquer coisa que tem a ver com o que alguém diz, olha, hoje está fazendo, eu falo assim, hoje, eu não sei, eu vou usar o exemplo do próprio Agostinho, hoje está fazendo, nós temos lua cheia, e a pessoa, sei lá, tá no outro país, né, ou não está conseguindo, está incapacitado de olhar para o sol, para o céu, ele vai, se eu disser isso, aí você diz, estou ensinando algo para ele. Pera, bem, vamos lá, com calma. Espera aí. Se ele não está vendo a lua naquele momento, ele vai ter que crer no que você está falando. E a crença, então, não entraria nesse campo do ensino mesmo, né? A crença é algo que você assente sem o trabalhar da tua racionalidade, do processo dentro de um processo educativo, né? Ela pode ter seu valor, mas ainda não é um ensino para o Agostinho, tá? Você pode, então, duvidar dessa informação, você pode dar sua opinião, acho que não é, também, né? Você pode se opor a isso, você pode rejeitar, tá? Então, você pode fazer um monte de coisa, né? Mas isso não é ensino. Todos esses processos, eles já estão dentro de você, eles fazem parte daquilo que os teus juízos internos, se nós podemos dizer assim, falam sobre as coisas, tá? Então, você teria que, para aprender algo sensível, digamos que não é o que está acontecendo agora, guardar aquilo na sua memória e quando alguém falar, você juntar as informações e dizer, beleza, é isso, ou não, não acredito, ou não, não é verdade. Mas você precisa já ter em você aqueles conhecimentos. A mesma coisa na inteligibilidade, né, de coisas mais complexas, né, que ele vai dizer que são inteligíveis, né, ele vai dizer, olha, como que eu poderia saber de algo, né, que absurdo maior do que crer ter sido instruído pelas minhas palavras, aquele que, se interrogado antes de eu falar, poderia responder o assunto. Ou seja, aquele que está interrogando sobre algo, perguntando, digamos que eu sou um professor, né? E estou interrogando o estudante, né? Eu não gosto muito da palavra aluno, né? Porque é aquele que não tem luz, significa. Mas, ainda, a gente não pode também, eu acho que ser tão criterioso, às vezes, né? Num processo de educativo. Mas, assim, é importante também, às vezes, fazer essa referência. De qualquer maneira, o estudante, então, aquele que pretensamente está aprendendo, eu faço uma pergunta retórica, mas pressuponho que ele vai responder. Então, eu não estou ensinando, né? Então, eu não estou ensinando. Ele já tem este conhecimento nele. Na verdade, eu poderia usar uma palavra que Agostinho não usou, eu sou um facilitador. Eu facilito essa pessoa que é autônoma. Isso é muito importante para Agostinho. Ele não usa a palavra autônoma, mas ele tem a ideia de autonomia do indivíduo. Todo indivíduo é dotado de capacidade de racional, de desenvolver o seu conhecimento. Tá? Então, você não vai aprender de fato. Ele vai dar outros exemplos, né?
Mas, em suma, gente, a questão geral é essa, tá? Aí depois, quem quiser se interessar, tem a obra De Magistro, do Agostinho, em português, tem uma tradução que está na Abril Cultural dos Pensadores. Tem alguns problemas, mas já dá para brincar um pouco. Enfim, obrigado, gente.